Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, do Pão Nosso, o nosso comentário é do capítulo 39, Convite ao Bem, de uma fala que está em Jesus, que é de Jesus, que está em Lucas, capítulo 10, versículo 14, capítulo 14, versículo 10, e que diz: Mas, quando fores convidado, vai. E aí, Apolônio, estamos indo? Então, na verdade, né, é, é, Emmanuel nos traz muito esse convite ao bem, né? Então, o próprio título já é um convite para a prática do bem. E ele tem sido reiterado constantemente no Evangelho. Na parábola das bodas do Senhor, ele envia vários convites para a festa do Senhor, né? A gente tem essa parábola no Evangelho. E aí, qual é este convite? O convite era para que nós, moradores daqui do planeta Terra, que a gente realmente fosse, é, pudéssemos praticar este bem. E aí, ele diz, né, que quando ele envia essas bodas, muitos daqueles que levaram os convites foram massacrados, foram jogados para fora, foram, enfim, e são bastante resistentes. E ainda hoje, né, nos dias de hoje, ainda nós temos essa resistência, né? E, e também ele diz que para que as pessoas pudessem entrar nessas bodas, eles tinham que ter uma roupa especial, né? E essa roupa especial ainda é hoje. Então, que roupa é esta, né? Seria a roupa da nossa conduta. Então, não adianta eu só praticar, falar para as pessoas, não, vocês têm que fazer o bem, não, vocês têm que ser bonzinho, não, e eu não ter esta conduta. Então, a conduta é a nossa roupa, certo? E aí, assim, o título, ele é um chamado ao bem e pede para que a gente não perca tempo de fazer este bem, que é um manancial, já que somos ainda tão ignorantes por falta de conhecimento. Porque a nossa ignorância não é porque a gente é bruto ou porque a gente queira ser ignorante. Não. Nós somos ignorantes no sentido de não ter conhecimento. E então, este bem que fazemos é que a gente vai levar para a eternidade, né? E Emmanuel faz aqui um estudo da vida humana neste capítulo. É bastante interessante, né? Ele fala da infância, que a gente tem os pais que são responsáveis para ensinar os seus filhos todo este conjunto de levar ao bem, né? Então, os pais têm esta função, porque talvez se a gente não fosse necessário, ou a gente já nascesse sabendo fazer este bem, a conduta dos nossos pais seriam diferentes, né? É... E conforme a gente vai crescendo, a gente vai se afastando deste bem, né? Então, e deste manancial de coisas boas, né? E aí a gente vai ajuntando algumas coisas que faz com que a gente vai se afastando do manancial. E o que são essas coisas? São as mágoas que a gente vai guardando lá dentro, né? São as nossas angústias que a gente vai acumulando, 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 acumulando. E aí, na infância, a gente tem como suporte os pais. A gente tem os professores, que também não deixa de ser um suporte, né? A gente tem livros amigos, que vários livros que traz para nós
lições boas, né? E cabe a cada um a opção de seguir ou não. E na infância, a gente já traz algumas tendências, boas ou ruins. E se os pais não percebem, se os professores não percebem e trabalham isso para nós, na adolescência, a gente mergulha nessas tendências. A gente vai de cabeça. E aí, são coisas que a gente traz de outras vidas, né? Traz do passado. Emmanuel nos informa que são raras as vezes que o encarnado cumpre aquilo que foi planejado antes do reencarno. É muito raro, né? E que a gente não se esqueça de que toda encarnação há um grande planejamento. Não é ao acaso que a gente vem. Não é ao acaso que a gente vem na família que a gente vem, que a gente vem na comunidade que a gente vai com o professor, mas que nós somos rebeldes, a gente já nasce, né, com essa rebeldia. E aí, os convites, eles são individuais e a gente consegue enxergar a vida como realmente é, né? Ou de uma forma diferente de enxergar a vida. Isto é individual, tá certo? E aí, se a gente atende ao Pai, que é Deus, né? Sem hesitação, e a gente perdoa, então a gente se livra do rancor, da mágoa, da ganância, a gente se livra de um monte de coisa. Ou a gente não consegue trabalhar este perdão, a gente não trabalha isto, e aí a gente vai avançando e vamos encontrar grandes problemas pela frente. É isso, Lívia, o que você pode trazer aqui de novo? Então, eu gostei muito dessa provocação do Emmanuel, de ele nos fazer pensar quantos convites já chegaram para nós, igual você começou descrevendo aí, a primeira parte que ele fala, né, da infância. Os pais, os professores, um vizinho. E aí, claro, eu acabei lembrando da minha própria infância, e não só pelos meus pais, mas talvez principalmente por eles, pelo fato deles terem me levado na evangelização. Ou seja, felizmente eu tive o privilégio de ter esse contato com a espiritualidade desde o começo, então desde criança fazendo evangelho no lar, e não só pelas falas de dentro de casa, estar em um ambiente religioso com outras crianças e assim, o quanto, fiquei pensando, né? O quanto eu preciso valorizar esse convite que chegou desde sempre. Mas eu queria repassar a provocação para quem nos escuta, mesmo que a pessoa não tenha participado de nenhuma escola dominical, nada de evangelização quando criança, que a gente possa pensar quantas pessoas já passaram pela nossa vida que foram exemplos de convite ao bem para nós, que fizeram esse convite de forma indireta, mesmo que não seja de forma direta, é, que a gente possa refletir também sobre, agora que nós somos adultos, nós estamos conseguindo repassar esse convite para as pessoas? Eu, como mãe, né, pensando agora, eu estou repassando esse convite da melhor forma que eu posso fazer? Eu ainda não estou levando, por exemplo, evangelização, mas eu já fiquei sabendo, e eu sei que não foi por acaso, de evangelização que começa com 0 anos, né? Tipo assim, eu Sim, não sei se é sim. evangelização de bebês especificamente, mas evangelização de 0 a 13. Então, que eu me atente a esse convite, não só para mim, mas para quem eu tenho que conduzir nessa vida, né? É. E aí depois E dele que falar, não gente, é fácil conduzir, né? não é fácil, pelo fato de você ter explicado aí das tendências que vêm depois não, as tendências que eles já trazem na encarnação e que se manifestam posteriormente junto com a eclosão dos hormônios. Então, é o corpo físico enlouquecendo e o espírito vindo com tudo também. É, essa é a hora da gente adubar o terreno, né? Da gente preparar até para quando
quando vier esse ímpeto, não é que não vai vir, não é que vai vir um espírito diferente, o espírito é o que é, mas o caminho vai ter sido é, conduzido de uma forma diferente, para a pessoa ter para o espírito que está vindo ter uma nova visão. Aí ele fala da infância, né? E depois ele fala da nossa vida adulta. Então, depois, quantos convites até hoje não continuam a chegar, tanto para a gente fazer o bem, quanto para a gente retomar algumas atitudes, para a gente mudar. A gente reclama muito que o mundo está perdido, né? Que só tem coisa ruim e tudo mais. Mas são tantos convites positivos, são junto, se a gente souber abrir os olhos, junto com as notícias ruins, também vem tanta coisa para nos abrir os olhos e nos tocar o coração. O que que nos falta para aceitar esse convite para o bem? E aí, o Evangelho nos diz, né? Aceita o jugo e o fardo de Jesus, porque é suave, porque é leve. Se nós não acolhermos esse convite ao bem e nos transformarmos, é mais sofrimento que a gente vai estar colhendo na vida. Não é que, porque você me falou, a gente vem com planejamento geral. Não é que o planejamento vai mandar mais dor para nós, mas é porque o que está preparado para vir, a gente está preparado para aceitar? A gente está preparado para É, encarar os desafios que vão vir? Porque a gente já tem um planejamento. Às vezes a coisa tá para estourar, a bomba tá para estourar a qualquer momento. Nós estamos preparados para isso, né? E é um desafio. E às vezes a gente pensa assim, vem a dor, e aí a gente fala assim, poxa, achei que eu estava preparado e não estava. E se não tivesse nenhuma semeadura dentro de nós? Seria muito pior. Porque eu fico pensando assim, eu falo, né, que eu acabo tendo uma vida muito privilegiada, e que é uma preparação do mundo espiritual para aguentar o que vier. Não necessariamente com toda essa preparação eu vou responder à altura, mas pelo menos alguma coisa já está sendo construída. É aquele negócio assim, qualquer oportunidade de bem que a gente agarre, desse convite, qualquer convite desses que a gente aceite, já planta uma sementinha para nós sermos pessoas melhores. Não é fácil, é desafiador. Por isso a leitura, a gente recomenda leitura e ler de novo. Dá para passar a semana inteira, todo dia, pegando no capítulo para dar uma lidinha, para a gente se é, convencer de aceitar esse convite. é Porque verdade. O nem capítulo sempre. é excelente. Todos eles são, né? Mas tem alguns que tocam mais na alma, talvez, né? E eu vou dizer para você, eu estou na casa espírita há mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. E quando os desafios vêm, parece que faz um ano que eu estou indo à casa espírita. E se não tivesse 30? E se nunca nem tivesse entrado? É isso que eu pondero. É assim, é sempre melhor quando a gente tem alguma preparação, quando a gente tem o coração minimamente aberto, porque senão é muito pior. É, E a gente vê exato, muitos exemplos, vê exemplos, inclusive, de quando acontece, de repente, uma tragédia na vida, a forma como essa pessoa devolve o ódio para a vida, o ódio nas outras pessoas. Então, só de a gente já ter o mínimo controle dos ímpetos, pelo menos pelo fato da vida espiritual, seja lá o que que é que a gente usa como moeda de troca ainda, por não ser a caridade pela caridade, o amor pelo amor, pelo menos já é alguma coisa. E aí, a cada vez que vem uma pancada, a gente vai aprendendo, vai se tornando mais resiliente, e não é numa vida só, né? Por isso que a gente ainda está aqui no planeta, né? exatamente. Então, o convite fica aí a todos, né? Que a gente possa aceitar realmente os convites e assim, só depende da gente. É isso aí. Ninguém pode fazer isso. Ninguém Ninguém. pode fazer isso para você. Então, só eu mesmo posso trilhar esse caminho. O Então, convite é mais individual que aqueles convitinhos de casamento. é, é verdade. Então, que a gente possa seguir, né? É Sim. isso. Vamos lá Vamos então para o pro encerramento. Hoje eu faço. Vamos respirando fundo, tentando sentir em nossos corações e em nossas mentes a essência do ensinamento trazido pelo Emmanuel, para que possamos estar atentos aos convites que nos chegam diariamente e que possamos transformar essa paz que sentimos em vibrações por aqueles que estão próximos e aqueles que nem conhecemos. Possamos começar vibrando pelo nosso próprio organismo físico, pelo seu restabelecimento,
tentando dar exemplos às nossas células para que elas trabalhem cada vez melhor e sejam mais resilientes, que possamos mentalizar toda a nossa casa iluminada, envolvendo os queridos do nosso coração, em especial aqueles que são mais difíceis ao nosso convívio, vibrando pelos nossos vizinhos, por todo o nosso bairro, por toda a nossa cidade. Que nós, em lugares diferentes nessas vibrações, possamos ter esse encontro para cobrir todo o nosso Brasil de muita luz, de muita harmonia, em especial nessa época que chegamos, que se aproxima, eleição, que possamos duplicar, triplicar as nossas vibrações pela paz, pela justiça social, para que aqueles que estão como candidatos e aqueles que já estão em seus cargos na gestão pública, em todos os níveis, em todos os três poderes, todos aqueles cujas decisões impactam na população, que eles possam ouvir seus mentores, ter seus corações e mentes despertados para trabalharem com amor, para fazerem o que fariam para os seus, o que para si mesmos e para os seus familiares. Que assim a gente possa ajudar a semear a fraternidade, a compaixão, e essa vibração nós estendemos também para os outros países do nosso querido planeta Terra, principalmente para os governantes e população dos locais que optam por estarem em guerra ou que sofrem as consequências das guerras civis internas. Que onde houver um leito de dor e sofrimento, um coração angustiado, desesperado, uma mente desamparada, que possa a nossa vibração levar conforto, consolo e principalmente despertar de esperanças. Que todos aqueles que conhecemos e que estão passando por situações desafiadoras, que estão nos hospitais, que estão com a família em desequilíbrio, possam receber essas nossas vibrações de amor, que os mentores do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho possam visitar esses lares para levar alívio, para levar também despertamento. Que possamos vibrar também por todos aqueles que já se encontram do outro lado da vida, tanto aqueles que são queridos ao nosso coração, cuja saudade aperta demais, quanto àqueles que não conhecemos, mas que estão passando por situações de dor, de desespero. Que a espiritualidade amiga use as nossas energias para causar despertamento nesses corações, para aceitarem ajuda, para o melhor restabelecimento e principalmente que possamos ter compaixão para vibrar por todos aqueles que ainda persistem no mal, tanto os encarnados quanto os desencarnados que sintonizam. Que a nossa energia ajude a baixar as vibrações de ódio e de maldade para melhorar como um todo o nosso querido planeta Terra. Possamos vibrar, eh, deixando para a espiritualidade vibrações para que eles conduzam onde for mais conveniente, de acordo com os trabalhos realizados, e que nós possamos nos manter em paz e nos manter atentos aos convites ao bem que nos chegam ainda todos os dias de alguma forma, para que possamos manter em nossa paz, manter em nosso lar essa paz que agora que desfrutamos e que possamos também espalhar essa paz por onde passarmos e com quem convivermos. Que assim seja, graças a Deus, e até Que a assim, próxima semana, pessoal. Um abraço. até.